Oi, hoje eu vou responder uma pergunta que recebi de uma das mães que trabalha. É uma pergunta muito comum entre os pais de crianças pequenas. Essa mãe tem uma filha de 1 ano e meio. A filha dela grita pra tudo. A menina grita, faz birra ou manha toda vez que quer uma coisa. Muitas vezes a mãe cede aos seus gritos, mas ela está preocupada que essa dinâmica só piore. E ela não quer que a filha aprenda que precisa gritar para conseguir as coisas. O que fazer? Você já passou por isso? Quer saber mais? Então, vem comigo! Oi, eu sou Lisene Taufer, mãe e educadora, e converso com você toda semana sobre educação infantil, dada com respeito, amor e consciência, e sem julgamentos. Se você gosta do assunto e quer participar das nossas conversas, se inscreve agora no canal e aperte o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O assunto de hoje é criança que grita para conseguir as coisas. O que fazer? Seria essa pergunta de uma das mães que trabalha. Oi, Lisa, tudo bom? Muito obrigada por todo o amor, carinho e trabalho que você faz com a Laura. Estou usando esse nome fictício para manter a privacidade delas. Somos muito gratos por terem encontrado você. A Laura aqui em casa chora, faz manha, grita e muitas vezes se joga no chão quando quer ou precisa de alguma coisa. Eu a encorajo a usar essas palavras e algumas vezes isso funciona. Mas eu não sei se devo dar o que ela quer quando ela está gritando. Às vezes eu tento não dar o que ela quer e ela acaba gritando e chorando ainda mais. Talvez porque ela não entenda o porquê não estou cedendo. Eu tenho medo de que se eu ceder toda vez que ela grita, eu vou estar piorando essa situação. Eu não sei como me comunicar com ela de uma maneira que ela entenda e que ao mesmo tempo eu coloque um limite. Como você faz com as crianças que trabalham? O que eu posso fazer para mudar essa dinâmica? Muito obrigada por todo o seu trabalho, carinho e amor. Beijos, Jay. Nesse caso, eu conheço a criança e a situação e fica mais fácil responder a pergunta. Mas como eu recebo o mesmo tipo de pergunta de outras mães, inclusive no último vídeo sobre gritos, eu vou responder aqui, abrangendo a maior parte das situações que já vivenciei nos últimos 10 anos de trabalho com crianças. E caso você não tenha assistido o vídeo anterior sobre gritos, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição desse vídeo. Bom, pensando na criança que grita para conseguir as coisas e não sabemos se devemos continuar cedendo aos seus gritos ou se devemos impor um limite, a resposta não é simplesmente sim ou não. Portanto, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nos cenários. Existem 3 cenários típicos, ou mais comuns. E fica até o final do vídeo, porque todos os cenários são importantes, mas eu acredito que o terceiro cenário seja o mais comum. O primeiro cenário é o das palavras, ou comunicação. A criança nessa idade de 1 ano e meio, até um pouquinho mais velho, dependendo da criança, provavelmente ainda não tem todas as palavras, não tem o vocabulário para se expressar, não consegue ainda se comunicar facilmente conosco. Talvez já consiga falar, mas ainda tem dificuldade de encontrar as palavras certas, principalmente se estiver com sono ou superestimulado. Ele já sabe o que quer e o que não quer, mas não sabe ou não consegue pedir. Muitas vezes ele até sabe como pedir, mas está tão cansado ou está com tanta fome que o cérebro dele não consegue acessar essas palavras. E ele está pedindo por coisas que normalmente a mãe ou o pai daria, como água ou comida. Então, para a criança, esses são pedidos razoáveis ou racionais. Mas, infelizmente, a criança, nessa hora, já está numa etapa irracional. O cérebro dele está em desenvolvimento, ou seja, não funciona ainda como o nosso. Não consegue ainda sair desse estado de emergência tão facilmente. E nesses casos, eu daria o que a criança está pedindo. Porém, eu não entraria no mesmo caos que a criança. Eu manteria o meu próprio ritmo ao responder. E é aqui que é importante entender que a criança está segura ao gritar, ao sair do controle. Ele não está em perigo. Isso não é uma emergência. Isso não é uma emergência. Essa é uma frase que me ajuda muito e que aprendi com a doutora Laura Markham no livro Peaceful Parenting Happy Kids. Eu falo para mim mesmo quando uma crise ou uma explosão de birra está acontecendo. Olho o que está acontecendo e penso, isso não é uma emergência. Respiro e assim consigo responder com consciência. E eu não preciso reagir como se fosse uma crise ou uma emergência, como um incêndio que eu preciso apagar a qualquer custo. A criança entrou nesse estado emocional por algum motivo e precisa navegar por ele com o nosso apoio. O ideal é fazer algumas coisas para evitar que isso aconteça, como ter uma rotina, um ritmo diário, não deixar a criança ficar tão cansada ou com fome. Mas eu sei que nem sempre conseguimos evitar, e a birra acontece, e as emoções explodem.
e faz parte do desenvolvimento saudável. É a idade de emoções intensas, que tanto falamos e escrevemos. Exemplo de como pode ser esse cenário. Vamos dizer que seu filho está gritando porque quer água. E ele está gritando, batendo o pé, talvez ele esteja se batendo. A maneira como eu responderia é: uau, você realmente quer um pouco d'água, vou pegar para você. Ou, uau, posso ver que você realmente quer água, vou pegar para você. Com calma, sem pressa e sem entrar na tempestade dele, entendendo que ele está seguro, apenas expressando as emoções que ainda não tem controle. O que ele precisa no momento é alguém que não entre na tempestade dele, como: ok, vou pegar agora, calma meu amor, já vai, calma. Ok, já vai. O que ele precisa é de alguém que seja um mar calmo para ele navegar suas emoções. E só podemos fazer isso quando confiamos que não podemos fingir que estamos calmos, se não estivermos realmente calmos. Isso é muito difícil fazer e geralmente não funciona, porque as crianças sabem, elas sentem. E só conseguimos fazer isso, permanecer calmos, quando entendemos o desenvolvimento emocional dos nossos filhos. Podemos lembrar a nós mesmos, nesse momento, que as crianças nessa idade ficam com muita facilidade cansadas, superestimuladas, com sede, com fome, com tudo. E tudo bem, isso vai acontecer. Isso não significa que somos maus pais, não significa que temos filhos ruins, que estamos fazendo coisas erradas. Não, isso exige o melhor de todos nós. E novamente, as crianças precisam poder expressar o que estão sentindo, eles precisam demonstrar e se recompor para se sentirem melhor, se sentindo seguros para deixar essas emoções saírem. Tá gostando desse vídeo? Então curte agora e compartilha! Segundo cenário são exigências irracionais. Esse cenário acontece quando a criança já está em uma crise, em uma explosão, em uma birra, explosão de birra. Aqui no Canadá eles chamam de tantrum. E a criança faz exigências enquanto estão nessa crise. E você poderá notar que as exigências começam a ficar irracionais. Talvez a gente não note logo no início, mas logo fica evidente. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da água. Se o seu filho está pedindo água ou algo para beber que você normalmente dá para ele, então você pega o copo azul, coloca a água e traz para ele, e ele grita: não, eu quero o copo amarelo! Então nós devemos nos dar conta que realmente esse choro não é pela água. Na verdade, esse é um momento em que o meu filho está deixando sair os sentimentos que ele ainda não entende, que ele ainda não consegue entender e controlar. E ele precisa colocar esses sentimentos para fora. Então eu não vou ficar pulando de galho em galho, tentando achar uma maneira de fazer ele parar de chorar, respondendo às suas exigências, seja qual for. Porque a verdade é que nada que eu faça vai agradá-lo nesse momento. O que ele precisa mesmo é sentir os sentimentos, é passar por eles, com a minha empatia, com a minha ajuda. Olho para o meu filho com um olhar de aceitação, de respeito. Eu respiro fundo, eu cuido de mim e eu confio que essa é uma explosão e, de novo, não é uma emergência. E eu sei que é saudável para ele passar por essa explosão nesse momento. Eu apenas tenho que mantê-lo seguro. Ele está no seu sistema límbico, de reação. Ele não está em seu córtex, pensando racionalmente. E não sendo capaz de dizer algo como: sim, desculpa, eu vou usar minhas palavras com calma. Não preciso sentir o que estou sentindo. Ele sente todas essas emoções muito forte. E se você quer entender mais sobre a explosão e como lidar no momento que acontece, inclusive em lugares públicos, eu tenho um vídeo que explica em maiores detalhes. Vou colocar o link aqui em cima e no final desse vídeo. Nesse cenário eu não falaria muito, ou talvez poderia dizer algo como: puxa, você queria isso? Um copo d'água, por exemplo. Agora você quer aquilo? Você quer várias coisas. É difícil se sentir assim, né? Eu entendo. É muito difícil se sentir frustrado. Apenas reconheça e aceite o sentimento. Dê um nome para o sentimento. Meu filho, eu vejo que você está bravo, ou eu vejo que você está triste, ou que você está magoada com a mamãe. Ou não fale nada. E entenda que essas explosões são normais e saudáveis. Nada vai agradá-lo nesse momento, mas ele precisa passar por esses sentimentos. Ele precisa se sentir triste ou bravo, ele precisa gritar. Essas explosões passam quando nós deixamos elas fluírem. Não impedimos, não tentamos bloquear ou inibir, não tentamos controlá-las, não tentamos consertá-las e acabam cada vez mais ficando menos intensas, pois a criança começa a entender que está em um lugar seguro. E entenda, eu sei que é muito difícil para nós como pais, não pense que eu estou dizendo que é fácil não, porque não é. Bom, e o que acontece se eu apenas troco o copo, coloco água no copo amarelo como ele exigiu?
Então ele vai pedir para colocar gelo e depois ele vai querer o canudo roxo, o canudo amarelo. E esse ciclo de exigências vai continuar. Ele não vai conseguir colocar todos os sentimentos para fora. E nós ficamos cada vez mais bravos, mais frustrados. E muitas vezes nós acabamos explodindo também. Ei, isso acontece comigo também. Não pense que eu sou diferente. Eu também explodo. Para de gritar! Por isso, a nossa percepção do que realmente está acontecendo com o nosso filho é muito importante nesse momento. E o que está acontecendo é alguém que precisa explodir, precisa expressar esses sentimentos que são estranhos para ele ou para ela. É a nossa querida e doce menina ou menino que está precisando apenas colocar para fora todos esses sentimentos ruins e assustadores para ela. Quando entendemos isso, fica mais fácil ter empatia e acabamos não gastando nossa energia e ficando mais frustrados. Nesse momento, nós somos os terapeutas dos nossos filhos. Olhamos isso como algo positivo, adequado ao desenvolvimento da criança, e não como algo errado neles ou em nós. Então, nesse cenário, eu reconheceria o sentimento, a frustração da criança. Deixaria ela fazer a exigência que for, mas eu entenderia que esse não é o real motivo da explosão. E eu não cederia às exigências. Terceiro cenário. Quando colocamos um limite ou dizemos não a algo. Como quando o nosso filho quer um doce, por exemplo, e estamos falando não, ou eles querem brincar mais no parque, mas agora é hora de ir embora. Então nossos filhos choram, gritam, exigem isso e aquilo, e nós temos que dizer não. Ou talvez seja outra coisa, algo que não podemos ou não queremos dar no momento. Então, nesses casos, é realmente muito importante não ceder às exigências. Eu sei que é realmente muito difícil para nós fazer essa transição do nosso bebê para a criança pequena. Todas as necessidades eram muito diretas. Nós não sabíamos muito que tínhamos que nos comunicar. Nosso bebê não estava afirmando o seu poder conosco dessa maneira, verificando se eles têm líderes. Isso não estava acontecendo tanto. E agora, com 18 meses de idade, acontece a toda hora. É bem diferente. E se nós cedermos a uma criança pequena porque ela está gritando, batendo, se jogando no chão, e isso faz com que a gente mude de ideia, porque essa explosão nos deixa realmente desconfortável, então nós estamos passando a mensagem de que estamos com medo desse sentimento que eles estão tendo, que esse local de sentimento ruim é perigoso e não achamos que eles estão seguros lá. Nós vamos salvá-los a qualquer custo. E passamos essa mensagem sem nem nos darmos conta. Nós estamos comunicando ao nosso filho que ele precisa persistir com essas exigências e principalmente com os gritos, pois mais cedo ou mais tarde nós vamos ceder. É muito atraente para ele continuar tentando e tentando, para saber até onde o limite vai. Então, basicamente, eles ficam presos a isso. Eles ficam presos aos gritos e birras, porque nós ensinamos que se eles continuarem, algo vai mudar. Que é assim que eles conseguem as coisas. E pode até parecer mais gentil se a gente falar: ah, ok, tudo bem, você pode ter isso. Ou eu lhe carrego, eu te levo comigo se você estiver triste, mesmo eu não querendo fazer isso, ou mesmo sendo difícil para mim, ou mesmo não sendo seguro poder carregar você enquanto eu estou cozinhando, por exemplo. Mas eu cedo porque me sinto culpada de ver você chorar, e eu me sinto insegura de ver você triste. Porém, ao contrário, e demora um tempo para eu, como educadora e mãe, entender o quão cruel, o quão ruim é ceder nesses cenários. E o quão presos às emoções e inseguros as crianças se sentem, porque estamos mostrando a eles que não é seguro se sentir assim. Mostramos que não nos sentimos confortáveis em ver nossos filhos se sentindo desapontados e tendo uma crise de birra por não estarem recebendo o que querem. Essa não é a maneira de desenvolver a resiliência com os nossos filhos. Porém, ter limites razoáveis, deixar a criança ter, sentir essas emoções e fazer suas exigências, sem nós pais, cuidadores, ficarmos bravos com eles, com isso, sentir que estão seguros, isso ensina a criança a resiliência. Isso ensina a criança que tudo bem nos sentirmos tristes ou bravos. São emoções naturais do ser humano, que todos nós sentimos e aprendemos como lidar com elas. Alguns aprendem mais que outros. E essa é a mensagem que eles vão receber. Meus pais acham, ok, tudo bem, não há problema de sentir assim. E eles me amam tanto que me deixam ir para essas emoções difíceis. A vida é cheia dessas emoções, desses momentos. E esses limites que damos aos nossos filhos ajudam a criar a resiliência e aprender como lidar com essas emoções, para que no futuro, quando eles não passarem na prova, ou não conseguirem o emprego que querem, ou não forem bem na entrevista, forem demitidos, ou receberem um não da menina que estão apaixonados,
Eles saberão que o sentimento de desapontamento, de frustração ou tristeza não é um monstro de 7 cabeças, e eles já terão desenvolvido as ferramentas certas para lidar com isso, e dificilmente cairão em uma depressão nessa hora. Dessa forma, você está ajudando seu filho a se tornar um adulto alegre, flexível e de posse das ferramentas certas para lidar com os problemas e obstáculos da vida, com calma, tranquilidade e confiança, pois eles saberão que aquilo não é o final do mundo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, me conta aqui embaixo nos comentários. E se você tem alguma pergunta como essa, escreve para nós. Vou deixar nosso e-mail na descrição desse vídeo. Não esqueça de compartilhar com mais amor. Um beijo grande e até o próximo vídeo.